Não curtiu muito a qualidade do jogo e não poderia ser diferente. Vamos contar a história deste Internacional e Fluminense ontem no Beira-Rio. Rizek, o primeiro tempo foi ruim, mas o segundo melhorou. O primeiro foi um jogo de intermediária, assim, com muitos desarmes, o Inter tentando jogar por dentro, o Fluminense desarmando, recuperava a bola, errava muito passe, teve muito passe errado. O Fluminense mudou a escalação pensando na Libertadores, né? Jogou com 3 zagueiros e o time sem o Lúcio Acosta é aquilo, né? Eu acho que diz muito sobre o trabalho do Zubeldia. Perdeu o titular, o time para de jogar. Então o Fluminense não foi nem de longe aquele time que a gente viu no Campeonato Brasileiro, porque se fala muito do time da Libertadores e o time do Brasileiro. Não foi. O Pesolano tem tentado, ele muda muito a escalação do Inter. Que passe. Belo passe. Ele tem mudado muito a escalação do Inter e ontem ele vem com o Bernabé jogando como um atacante. Ele tira o Bernabé da lateral, né? Coloca o Matheus Bailly e traz o Bernabé para jogar por dentro como um atacante. E ajudou bastante o Inter, assim, em especial no segundo tempo. As duas alterações dos dois times, os times ficaram um pouco mais leves, jogando um pouco mais. Uma outra alteração, como ele não tem o Alan Patrick, que pela primeira vez ficou no banco... Pela primeira vez não. Sem o Alan Patrick, o Inter ganha um jogo jogando em casa. O Inter tem um dos piores aproveitamentos do Campeonato Brasileiro como mandante, mas ele traz o Carboneiro para jogar também, ajudando um pouco ali na função de meio campo, e ele jogou bem, assim. Tem ainda o cacuete do atacante, mas ajudou o Inter. Eu acho que foi um jogo de segundo tempo que deixa algumas lições para o Internacional. O Inter jogando em casa tinha muita posse de bola, mas não vencia os jogos, e vencia os jogos fora de casa sem tanta posse. O que aconteceu ontem? Não teve posse de bola, ganhou o jogo em 2 jogadas de contra-ataque e levou muita dificuldade para o Fluminense. A gente fala de algumas boas defesas do goleiro do Inter, que... Antony, né? O Antony, o Rocher tá lesionado, e o Antony fez 3 grandes defesas, assim, bem determinantes para o jogo. Mas isso não quer dizer que o Fluminense jogou bem, não. O jogo ontem, eu acho que vira uma chave importante para o Internacional e para o próprio Pesolano, para dar um pouco mais de qualidade e ritmo para esse time com essa forma de jogar. Eu sei que o torcedor quer o time com posse de bola, envolvente, mas o Inter, primeiro, precisava parar de perder. Agora ele precisa voltar a ganhar e começou ontem para sair da zona de rebaixamento e entrar melhor no campeonato, fazer um brasileiro um pouco mais confortável. Em relação ao Fluminense, você perde Martinelli. Sim. E a Costa, um organizador, o outro é a parte de criação. Você tem uma influência no rendimento. Ontem recuperou o Nonato, né? Sim. Que pode ser uma ótima opção em função das contusões desses 2 jogadores. O Nonato é um bom jogador, é um jogador que pode fazer essas funções bem. Só que não tem ninguém para jogar como a Costa. Esse é, né? Martinelli, você até pode conseguir o Nonato fazer aquela função. Mas o Acosta, pelo que ele vinha fazendo... Né? Você acha que a queda, que é inegável do Fluminense, tem a ver com essa ausência? Acho. Porque ele que fazia aquele elo, né? Porque a queda coincide com o jogo do Flamengo, que é quando ele se machuca. E de lá para cá, o Fluminense nunca mais foi o mesmo. Não, e se você for ver as dificuldades do Fluminense no jogo, justamente pela falta dessa peça. Das duas, né? Do Martinelli e do Lúcio Acosta. Porque o Fluminense não tem o passe longo, ele não tem o passe direcionado, o volante recupera a bola, vira de costas e dá a bola pro zagueiro. E o zagueiro tem dificuldade de sair jogando. Então ficava aquele jogo meio travado ali entre 2 intermediárias. Agora, eu acho que ele dá para tentar mudar um pouco do modelo de jogo, já que tá trazendo o Nonato de volta pro time, né? Tá entrando de volta no time. Acho que acelerar um pouco mais o jogo, usar um pouco mais a troca de passes. Acho que o Fluminense tá muito refém de, não tem o Lúcio Acosta, não sei o que fazer sem ele. E me lembra muito o que ele passou no São Paulo. Quando ele começa a perder jogadores, claro, gente, o titular é sempre determinante, ainda mais o Lúcio Acosta, que era um dos melhores jogadores aqui atuando no futebol brasileiro. Mas me parece um time meio travado no modelo de jogo e eu acho que o Zubeldia ainda não conseguiu trazer alternativas para esse time. Um outro ponto que me chamou a atenção é em relação aos atacantes. Os atacantes do Fluminense precisam querer mais. Precisam finalizar mais fora da área, precisam buscar mais o jogo, ajudar Hulk mais. Já que tá chegando aí. Mas vem só depois da Copa. Eu acho que ele vai cair como uma luva para esse time. É um time que demora para reagir, né? Ontem foi isso. Parece que precisa tomar gol para reagir. Parece que entra fora de casa querendo deixar o tempo passar para ver se alguma coisa acontece. E aí tocou o despertador ontem, o time começou a criar oportunidade. Já estava 2-0 e era difícil de mudar aquele cenário ali. A perda mais sentida para mim, para o balanço do time, acho que é a do Martinelli, por mais que o Lúcio Acosta seja o cara do talento, o cara que faça a diferença, mas o Martinelli é o ritmista. Mas o Fluminense sem o Lúcio Acosta e com o Martinelli também estava jogando mal.
Mas eu falo de característica, assim, de ritmo de jogo, de sustentação, de balanço de meio campo, de preenchimento de espaço. Eu acho o Martinelli muito acima da média. Num dado momento, eu achava ele muito acima da média do Campeonato Brasileiro. Pronto para jogar fora do Brasil e ser um cara de seleção brasileira, inclusive. Mas o contexto foi tirando ele do radar e tal. Mas é um jogadoraço, cara. Jogadoraço. E sabe quem me assusta, assim, pela queda que teve? Porque a gente está falando de seleção há pouco. Essa era a Copa pro Arana jogar. Quando termina 22, a gente projetava o Arana, o lateral da seleção. E ele não foi porque ele se machucou, né? Sim. Foi isso. Mas, esse ciclo, imaginar, vai ser o ciclo do Arana. Cara, o Arana não é nem sombra do jogador que já foi, cara. Eu acho que tem um ponto em relação ao Arana. Ele dá o gol, né? Ele dá o gol. Eu acho que tem um ponto em relação ao Arana. Ele foi muito bom no momento que os laterais estavam trabalhando por dentro, né? A partir do momento que ele começou a perder esse espaço, fechar esse espaço por esse lateral que passa por dentro, ele não tem o hábito de ir até a linha de fundo com tanta regularidade, porque o forte dele é fazer essa transição, cortar por dentro. E eu acho que a marcação cresceu em cima dele e acabou que o jogo dele ficou mais previsível. E nenhum treinador conseguiu trazer ele de volta para ser esse lateral mais objetivo como ele era nos bons tempos, né? Ontem ele deu uma bobeada porque ele achou que o adversário ia fazer um movimento, né, pode rodar o segundo gol do Inter? Por trás dele, né? E ele esperava esse movimento e quando ele levanta a cabeça, já tinha levado a bola, né? Porque aquela ali é o tipo da jogada que acontece com o lateral toda hora, né? Que essa bola metida entre o quarto zagueiro e o lateral, tá vendo? Ele acha que ele vai desistir da jogada, vai fazer o movimento pelo lado de fora dele. E ele faz o contrário, né? Ele faz a diagonal, né? Aí rouba o tempo dele, aí não tem mais... E a linha tá ataque toda... de 7 contra 4. E a linha tá toda desorganizada, né? Que o zagueiro da direita, ele tem que correr na linha do zagueiro da direita, mas ele tava no zagueiro da esquerda que saiu para dar o bote errado e deixou espaço nas costas. Mas eu acho que o erro ali é de posicionamento dele, Lino. Você deixa, como lateral, o cara receber pelo lado de fora, nunca pelo lado de dentro, porque onde ele está muito mais perto do gol. Porque o zagueiro daquele lado estava dando bote lá no meio campo. Porque se você perder essa disputa, o cara já está na cara do gol. Se essa bola for aberta, você ainda dá tempo de bater de frente com ele. Você diz o bote do Gêmeos no primeiro gol, né? Não, eu tô falando desse gol agora. Gol, mas o Gêmeos deu um bote no primeiro gol também. Foi quase no meio campo dar um bote ali. É outro problema a zaga do Botafogo. Do Fluminense. Do Fluminense. Quando sobe a linha, então, nossa. Sim. Mas aí eu acho que a gente tem que dar um mérito e um crédito muito grande a quem deu o passe de costas ali, né? Sim. Que domina e faz o giro. O giro, ele deu a bola sem olhar. Sim. O passe espetacular. Alejandro. Espetacular. Nessa coordenação de 3 zagueiros é difícil. E um mérito... Você sabe qual é a maior dificuldade, Nino, quando você joga com os 3 zagueiros? Aquele zagueiro que joga centralizado, entendeu? Porque, por exemplo, o Gêmeos e o Freitas, eles já estão ali porque fazem linha de 4. Quem joga nessa linha de 3 é que tem que ter a percepção para se adiantar ou então para recuar para fazer essas coberturas, né? Que é o tal do líbero, que o Franco Baresi fazia com uma perfeição incrível. Bom, aí você falou em perfeição mesmo. Não, em perfeição mesmo. E um mérito... O Baresi foi um jogador perfeito da posição. E um mérito de quem reinventou o Bernabé. Tava mortinho o Bernabé e o Pesolano arrumou uma outra posição para ele. Ele tem decidido jogos pro Internacional. Segundo jogo que ele faz nessa função, fez gol contra o Atlético na Corinthians Copa do também, Brasil. Né? Corinthians também. Contra o Corinthians. Ele vem fazendo, o problema... Ele não tem muita responsabilidade de marcação, não. Sim, exatamente. Ele larga o jogo. Ele vinha sendo um problema... Então, mas ele vinha sendo um problema como lateral porque marcava muito mal. Aí ele colocou o Matheus Bahia. Ataca aí, cara. Ataca aí. E atacando, ele tá resolvendo jogos pro Inter. Eu sempre chamei o Bernabé de bem me quer, mal me quer. Quando ele defendia, ele acabava com o time. Quando ele atacava, ele ajudava. Então bota ele no meio campo. Ele preocupa nas duas áreas, né? Na dele e na outra. Dele e na outra. Bom apelido pra jogador, hein? Se resolve lá Ontem foi o bem me quer. Deixa ele lá. Se resolve lá na frente, soluciona aqui atrás. Ô, Lini, como você viu o empate entre São Paulo e Bahia ontem em Bragança, hein?